Vamos esperar o pessoal entrar, Vinícius. Você estava Bora. dizendo que você bombou aí na propaganda. Vou tentar fazer jus, hein, ao nosso público. Ah, vamos, vamos, Porque, vamos ver se a audiência responde aí para a gente, né, Rubens? com certeza, vai sim. A gente sabe que o pessoal pelo menos vai parar para nos ouvir, né? É. Depois, Boa né? intenção a gente tem, o que a gente quer é levar informação adequada, né? É verdade. De quem vive o dia a dia, como eu e você. Aí a gente tentar profissionalizar bastante esse mercado aí. Melhorar, né? Porque a gente vê cada absurdo. Eu estava outro dia falando com o Horácio, que ele também tem bastante experiência no ramo, né? Sim, sim, sim. Ele brincou comigo que a gente podia fazer um livro, né? Só que aí eu estava pensando em casa, eu falei assim, se for fazer um livro, a gente vai ter que fazer uma enciclopédia Barça, né? 60 volumes, mais ou menos, porque quando começar, não para mais. A gente já confidenciou um para o outro algumas experiências que a gente teve, né? Verdade, verdade. Seria cômico se não fosse terrível, né? É verdade. Normalmente, quem se prejudica, além do condomínio, né, os condôminos também, muitas vezes a administradora, em geral, fica com uma pecha, né? Porque por causa de um, todo mundo acaba ficando desequilibrado. Que nem aquele exemplo lá da última semana, as 2 semanas atrás, né? Que eu já tinha ouvido falar do rapaz lá, do contador, né? Por outros condomínios, mas você fala assim, mas será, né? Como a gente não é órgão de fiscalização de administradora, Sim, sim. e hoje em dia é uma facilidade muito grande de você ter uma administradora, o condomínio tem que se acautelar ainda mais, né? Porque vai sobrar para o síndico, mas se o síndico não tiver patrimônio para responder, acaba sobrando para o condomínio, que é uma comunidade, é uma coletividade, né? Infelizmente, né, Rubens, a gente lamenta muito o fato que aconteceu, sobretudo para aqueles moradores que pagam pontualmente as despesas e não se envolvem na administração do condomínio, confiando, né, pela eleição ao síndico e o síndico, por sua vez, confiando na administradora. E a gente conversou muito internamente aqui, e eu volto a ressaltar, né, é bastante lamentável, mas ele foi de um certo modo importante para dar uma balançada no mercado, para as pessoas efetivamente terem consciência, né? Porque muitas vezes o morador que ele não se interessa, o próprio síndico que acabou, eu brinco, né? O cara está na assembleia na hora da eleição, ninguém fala nada, ele vai coçar o cabelo, a pessoa fala, tá eleita, né? Porque levantou a mão e acaba assumindo, não sabe nem o que, não sabe qual é a obrigação dele, não sabe o que a administradora faz, que a administradora faz em nome dele. Então, essa falta de precaução, né, que o síndico tem, vem uma situação dessa e acaba efetivamente balançando. Eu tenho certeza que muitos síndicos aqui de Santos que presenciaram esse caso, eles tomaram um pouquinho mais de cuidado para saber quem é a administradora que está por trás do condomínio dele. E o que a gente fala bastante, né, Rubens? Eu, pelo menos, sempre quando é solicitado uma proposta para a gente, eu não simplesmente não mando uma proposta no papel, pelo WhatsApp, pelo e-mail para uma pessoa. A gente faz uma reunião, por isso que eu peço, me dá uma oportunidade da minha gerente comercial ir no condomínio, saber qual é a demanda do prédio. Os prédios não são iguais. O nosso serviço, o nosso escopo de serviço, sim, ele é igual para todo mundo, né? Para todos os condomínios, seja pequeno, seja grande. Mas a particularidade, eu vou te contar um caso rapidinho aqui. A gente iniciou um serviço, fomos contratados em janeiro, num prédio onde assim é bem caracterizado por idoso mesmo, mas idoso mesmo, assim, as pessoas são bem velhinhos, de 80 até 90 anos. E estava um clima muito desagradável, né? A gente brinca, a temperatura estava muito alta no condomínio. E eu falei, olha, eu quero saber o que vocês esperam da administradora, né? Por que as coisas não estão funcionando, enfim. E para isso, a gente formulou, a gente elaborou que a gente ia passar uma tarde no condomínio. Então, a gente fez um café da tarde, eu
como diretor, a minha gerente comercial, a minha coordenadora e a gestora que iria atender o prédio, nós ficamos lá 2, 3 horas com eles para a gente entender efetivamente o que eles queriam. E essa relação, porque eu falo, hoje, a prestação de serviço de uma administradora para um condomínio, ela não se resume mais simplesmente a um contrato com uma série de cláusulas. Ótimo, o contrato ele tem que existir, tem que ser bem amarrado, né? Mas essa parceria, porque o nosso trabalho, ele é um trabalho diferente, né? Eu mesmo aqui no escritório de contabilidade, eu não tenho tanto contato com o meu cliente de contabilidade. Com o síndico, dependendo da situação, a gente tem um contato diário com ele. Diário. Por quê? Porque a demanda de um edifício, ela ocorre todos os dias, né? Tem momentos que um condomínio está muito tranquilo, tem momentos que não estão. Então, essa parceria, né, essa convivência da administradora com o síndico, hoje em dia, ela é muito importante, né? Para a gente efetivamente traçar os objetivos, para a gente compartilhar os resultados com todo mundo, realmente fazer um trabalho sério, né? Chegar na Assembleia, olha, vocês gastaram tanto, a previsão orçamentária foi tanto, né? Os gargalos do condomínio, eles estão aqui, eles estão ali. Né? Não é simplesmente mais, olha, eu vou soltar um relatório, eu vou cumprir com o meu contrato e deixar a relação ficar frouxa. Né? Você estava falando da questão da confiança, né, que deve existir entre o síndico e administrador e vice-versa, né? Mas o grande problema está naquilo que você falou antes, que é o seguinte: o cara vai coçar o cabelo, vira síndico. Sim. Porque as pessoas não querem assumir responsabilidade. Peraí, eu tenho um patrimônio, aqui no Brasil a gente sempre fala que é o sonho de todo mundo ter a casa própria, né? Em outros países nem tanto, né? Você usa lá leasing ou qualquer outro tipo de contrato, é só para usar naquele período, enfim. Mas aqui no Brasil a gente tem essa paixão por ser proprietário, e quando vai para o condomínio, acaba esquecendo, ou fazendo ilha, né? Não, eu tenho apartamento número tal, e mais tal, e é nesse nicho que eu vou sobreviver. Se o Vinícius for meu vizinho e encontrar com ele no elevador, no máximo eu vou levantar minha sobrancelha, fazer assim, oi, né? E mais nada. Vou interagir. Né? A grande verdade, né, Rubens, você falou o sonho do brasileiro, eu concordo plenamente com você, é o sonho mesmo. Apesar que essa geração que vem aí parece que gosta muito de um aluguel, né? Que eles não gostam muito de serem fixos no mesmo lugar. Enfim. Quando você entra para morar num condomínio, né, Rubens, você está entrando de sócio de uma empresa cujos sócios você não conhece, né, e que você acaba dividindo os seus espaços, né? E a gente estava falando um pouquinho antes da live aqui, né? O morador gosta muito de criar sua própria lei. Não, eu vou fazer isso porque eu posso fazer isso. Não, a lei é uma só, tem que ser cumprida, e daí que surgem os conflitos. Mas hoje, com tecnologia, hoje com algumas outras ferramentas, a gente consegue minimizar, né? A gente aqui no escritório, a gente lançou uma campanha quando existe uma situação muito complicada de conflito, a gente faz aqui como se fosse uma câmara de conciliação. Então, eu participo como advogado, de um lado o síndico e do outro lado o morador que está infringindo as regras. Porque às vezes o síndico fala, manda multa. Né? Eu falei, olha, multa é um processo, existem as etapas para você aplicar multa. E, infelizmente, muita empresa o síndico pede a multa, ela pega e manda o boleto. Quando você multa, você não manda boleto. O boleto é uma outra etapa. E o que a gente efetivamente quer, a gente não quer a arrecadação financeira, né, que a pessoa pague a multa. A gente quer que a pessoa pare de efetivamente descumprir a regra. Esses eventos que a gente vai muito em São Paulo, eles falam, tem alguma administradora aqui que tem jogador de futebol, que jogador de futebol gosta muito de fazer festa, de fazer churrasco, e o jogador, ou enfim, a pessoa fala, olha, você me manda quantas multas for, para mim é um prazer eu pagar e fazer barulho. A gente não quer que pague, o dinheiro não vai, dinheiro é bem-vindo, mas não nessa situação. Você lembrou, lembrei de um exemplo, um jogador famoso, foi de seleção, né? Não vou falar o nome, ele fez uma festa, o prédio lá onde ele morava, em São Paulo, tinha aqueles elevadores com vista para fora e tudo mais,
e as meninas, os rapazes, todos nus, brincando lá no tal do elevador panorâmico. Tinha fugido da palavra. Parece que o valor do condomínio mensal era 15 mil reais na época, já faz um tempo atrás. E o síndico resolveu enviar, depois de ouvir toda a assembleia, fez aquela assembleia de condomínio social, tal, 10 vezes o valor do condomínio. O advogado desse famoso chegou lá, fez um checão e falou assim, olha, dia tal vai ter outra, tá? Tá vendo? Tudo é uma questão de parâmetro. Realmente, então, para uns 150 mil é dinheiro do cafezinho. Sim. Né? Para outros é dinheiro que ele não vai receber num ano. Aí dentro... equilíbrio, né? Aí dentro do tema que foi escolhido hoje para a gente conversar, obviamente que ele é muito abrangente, por exemplo, um síndico vem e fala, olha, o fulano está fazendo barulho, aplica a multa. Aonde é que entra o papel da administradora? Olha, a gente tem todos os passos para a gente aplicar a multa, a gente tem toda a outra metodologia para a gente tentar fazer com que a temperatura do condomínio ela baixe, né? A gente, às vezes, tem êxito em algumas situações para coibir e para efetivamente cessar com essas coisas, mas isso, o síndico ele tem que ser consciente, ele tem que falar, olha, já que eu contratei uma administradora, eu preciso cumprir com aquilo que ele vai me orientar. Muitas vezes eu falo para as minhas gestoras, fala para o síndico para ele te ajudar a ajudá-lo, né? Porque às vezes eles pedem algumas coisas que não é possível fazer. Ou, se for feito, ele não vai ter o êxito que ele está almejando, né? Existe todo um procedimento, existe todo um ordenamento jurídico, né, por trás. A aplicação da multa, Rubens, eu gosto muito de tocar, porque as pessoas, não, você aplica, manda a multa. Eu falei, gente, existe no Brasil um princípio constitucional da ampla defesa. Quando você é multado no trânsito, você recebe boleto? Não. Você recebe uma notificação de multa para você se defender. E a gente tem que levar isso na Assembleia, tem que dar chance da pessoa se defender. Só que a partir do momento que a administradora não instrui da maneira correta, ou o síndico quer fazer do jeito dele, ele vai aplicar multa e não vai receber a multa, porque você pega um morador que conhece um pouquinho, que contrata um advogado. Em Santos, todo mundo tem um parente advogado. Ele fala, não vai pagar multa, você não vai pagar, porque o procedimento não está correto. E isso numa série de outras situações. Uma outra situação que é muito comum aqui no escritório, por exemplo, o síndico, eu falo, olha, você tem a sua remuneração, né, ou através da ajuda de custo, ou da própria isenção do condomínio, só que a lei obriga que nós façamos todo o recolhimento previdenciário. Não, mas eu já sou aposentado, você não pode reter isso de mim. Eu falei, não sou eu que estou retendo, existe uma lei para isso. E eu já perdi cliente, já perdi sim, não, porque eu vou para outro administrador, eu falei, eles vão ter que fazer a mesma coisa, né? Porque não adianta pedir para a gente não fazer o recolhimento, né? Porque amanhã ele muda do prédio, vem a fiscalização, aí em cima de quem que vai cair? Então, a gente pede muito para o síndico, ó, deixa a gente tratar desses assuntos, né? Passou aí da sua função de administrador interno do condomínio para reduzir os conflitos. Se precisar outra intervenção, cabe a gente fazer a orientação. Mas, né, Rubens? Como até porque, né, Vinícius, é uma relação de confiança. Se eu resolvi escolher uma administradora, ou eu confio, sim, ou eu desconfio. Se eu desconfio, então é melhor trocar de administradora. Sim, mas sim, com fundamentos com base, né? Não é porque o Vinícius está me cobrando R$20 a mais do que outra que eu vou sair por causa disso. Sim. Eu só vou sair de uma determinada relação se ela está sendo prejudicial. Não de desvio, mas assim de desconhecimento ou de uma situação que seja ruim. Enfim, não pensei em nada agora, mas, por exemplo, não entregou o documento lá para eu assinar na hora certa, teve multa, enfim, uma falha que cause prejuízo. Sim. Né? A falha não é querida por quem falha, né? É um erro, né? Sim. Agora, se houver dolo, não tem jeito, né? Se houver intenção, a administradora não vai fazer isso, pelo menos não as boas, as que têm nome a zelar, enfim, que têm respaldo
para poder funcionar, enfim, isso é o que a gente quer. Na verdade, com que o mercado, tanto da administradora quanto os próprios síndicos, se qualifiquem. Todo dia tem uma norma nova, né? Sim. Sim. A gente fica agora na pandemia, então é a questão do uso de área comum. Tem uns que querem abrir tudo, outros querem que seja devagar, enfim. O administrador tem que ter esse conhecimento, mas o síndico também não pode ser o polo fraco, vamos dizer assim, porque ele vai ser demandado lá. Se ele for síndico morador, então, todo mundo tem o número do apartamento dele, o número do celular. Se ele tiver perfil em rede social, vão ter ele lá. Sim, sim. Como, né? Sim. Então, é complexo isso. Eu gosto muito, Rubens, de, quando a gente tem essas conversas, citar os exemplos do nosso dia a dia, porque a gente acaba falando de teoria, porque a lei e tudo, então, efetivamente, o que acontece no nosso dia a dia? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu hoje. A gente tem um cliente que voltou esse mês para a gente pela 4ª vez. É a 4ª vez que procuram a gente. Enfim, realmente, assim, lamentavelmente, o condomínio está com um passivo muito grande, de débito trabalhista e uma série de coisas. E eu falei para o síndico, né? Falei, olha, ao contrário dos seus antecessores, vamos fazer as coisas direitinho, tudo. Essa semana, uma das gestoras, a gestora que atende esse condomínio, chegou para mim e falou, Vinícius, ele pediu esses 2 pagamentos aqui de fornecedores na conta dele. Eu falei, caramba, o cara acabou de me contratar, o prédio está todo atrapalhado, né? Está tudo desorganizado. Eu peguei e liguei para ele. Falei, olha, você lembra na primeira conversa, a gente faz a primeira reunião de integração, né? Eu, a minha coordenadora, a gestora, lá no condomínio, para a gente entender como é que é o condomínio. Eu falei, olha, uma das situações, tem até no nosso contrato isso, que você vai evitar esse tipo de procedimento, né? Eu falo, não deposita na sua conta, vamos fazer o pagamento direto para o fornecedor, né? Então, são essas pequenas coisas. Não, pô, Vinícius, realmente, eu acabei me esquecendo, então eu estou aqui para te lembrar. Não faz mais isso, né? Porque isso vai de uma gestão transparente. Agora, também não adianta nada você ter um administrador, o síndico fala, olha, eu preciso pagar não sei o quê, põe na minha conta. Aí vem um conselheiro, vem um morador, verifica as contas, fala, meu, como é que você coloca tudo na sua conta? Né? Então são situações, assim, muito cotidianas nossas, né, do dia a dia da administradora, que a gente tem que, em determinado momento, coibir. Né? Eu já começo coibindo pelo próprio uma cláusula. Eu não digo que o síndico está impedido, que numa situação muito urgente, tudo bem, mas que ele vai evitar, né? E o termo evitar é justamente para fazer com uma frequência que seja pelo menos bem administrada. É a mesma coisa que acontece quando você pega algumas administradoras, aqui em Santos são poucas, tá? Que tem a bendita conta pool lá, que é só com eles que movimenta. O síndico tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu sempre falo, porque quando chegam aqui, Vinícius, o barco já afundou, já está no 3ª tentativa de resgate, está bem ruim. Por quê? Porque se a administradora, por algum motivo, tiver um problema, se você quiser lá, eu quero fazer uma prestação de contas, quero saber quanto dinheiro efetivamente tem na conta. Ele tem o sigilo fiscal e bancário. Lógico. O CNPJ da empresa não vai abrir para você o volume, até porque, sei lá, tem 10, 15 condomínios na mesma conta e vamos dizer assim, qual é a desvantagem além dessa? Essa empresa, ela vai com o movimento do dinheiro, ela consegue algumas benesses junto ao banco. Lógico. Esse que é o objetivo, não é outro. Olha, Rubens, uma empresa de respaldo. Agora, se for pilantra, vai levar o teu dinheiro e já era, né? Eu acho que a gente tem que partir do princípio assim, né? De quem é o dinheiro? É da administradora? Não. É de quem? Do condomínio. Então, o dinheiro tem que ficar na conta do condomínio. Não existe motivo, né, para esse tipo de coisa. Nem na conta do é na conta do condomínio. Eu falo, E tem administradora hoje com tanta conta pool que eu falo, eles são agentes financeiros. Eles não são mais administradores de condomínio. O que interessa, a gente briga muito por preço, né? Eles vêm para cobrar 8, 10 reais por apartamento, a gente fala, gente, é um absurdo cobrar isso. Só que por quê? Para ele, o honorário é o de menos. O honorário é o de menos. Ele tem... Exatamente. E outra,
quem garante que essa empresa não está com algum débito, por exemplo, uma reclamação trabalhista e toma uma penhora online? Vai penhorar o dinheiro de quem? Do condomínio que está lá. Então, assim, conta pool? Não, ponto final, não tem. E o síndico, ele às vezes, ele é iludido a levar o condomínio para uma administradora dessa por causa do maldito preço baixo, né, o maldito preço baixo, que efetivamente não é o que essa administradora da Contapool ela quer. Se ela não cobrar nada, ela vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Né? Como é que você fica com esse acesso? Então, o certo é o certo, é dinheiro na conta do condomínio e ponto final. E a gente, né, Rubens, fala muito, e os próprios administradores de Santos, existe um movimento, né, de todo mundo falar, pô, mas eu perdi meu prédio porque ele cobrou mais baixo, cobrou mais baixo. E não adianta, eu estou aqui há 36 anos, né, Rubens? E às vezes eu falo, gente, será que eu ainda eu tenho que nutrir esperança que esse mercado vai mudar? Porque esse mês a gente perdeu um condomínio, Rubens, a gente administrava o prédio por 42 anos. Faz 42 anos que nós estávamos no prédio. Entrou uma síndica de 23 anos, eu falei, eu estou há 20 anos a mais do que você tem de idade aqui no prédio. Tudo bem, não gostou da Anchieta, tranquilo, acho, né, a gente não tem um contrato eterno com o condomínio, mas trocar a Anchieta para uma outra administradora, para o resultado final ser R$3, R$4 no boleto. Há 43 anos eu estou no condomínio, nunca teve um problema, o condomínio tem todas as certidões, conciliação bancária, né? E o síndico, quando ele entra, não, preciso mostrar serviço, preciso abaixar aqui. Eu falei, meu, beleza, confia em mim que eu vou te ajudar a abaixar. Mas não mexe na administradora. Nós somos a empresa que mais tem responsabilidade, que atuamos no nome dele, que temos mais de 130, como disse o meu amigo Horácio da OCB, mais de 130 tarefas mensais para fazer para o condomínio. Somos a empresa cujo percentual é o menor no rateio do condomínio, né? A gente tem que ser valorizado, a gente tem um preço, a gente tem uma estrutura, né? A gente hoje tem que ter um departamento jurídico, principalmente na fase da pandemia. E a gente ficava aqui de 3 a 4 horas, o que mudou agora, o que mudou, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Né? A gente não pode mais confiar o serviço numa empresa que cobra tão pouco e, sobretudo, aquela administradora de uma pessoa só. O cara ele é advogado, ele é contador, ele é tributarista, ele é psicólogo, ele é engenheiro. O mercado não comporta mais esse tipo de coisa. Se comprar, ainda faz emoção, hein? Existe um movimento pequeno, mas já tem alguns condomínios que falam, não, a gente vai chamar uma administradora aqui, nós vamos dar oportunidade para eles apresentarem o que eles podem fazer pela gente. E isso, o mercado da sindicatura profissional está indo na mesma esteira. É uma concorrência, não é desleal, ela chega a ser ridícula, porque as pessoas estão se lançando a síndico profissional sem saber o básico do básico. O cara nunca leu lá o 1348 do Código Civil. Não, o camarada mora no condomínio e nem leu a convenção. Ele ouviu dizer que existe esse documento, não sabe nem onde que encontra. Ele vai perguntar na administradora. Eu sempre falo, olha, para existir o condomínio, para começar o condomínio, o incorporador, o construtor, tem que fazer uma minuta de convenção. Vai lá, registra no cartório imobiliário, é um documento público. Sim. E é por ali que você vê as regras. A gente sabe que tem muito recorte e cola em convenção, principalmente as mais antigas, né? Mas, mesmo assim, é a regra que vale. Para você ser síndico de um condomínio, eu aprendi isso com a doutora Leni, minha mãe. Ela foi síndica do prédio que nós morávamos. Como é que ela fez isso? Fiz muito curso com ela, viu? A primeira providência, ela fez a convenção do prédio e viu que estava tudo errado lá. Sim. Errado no sentido de não cumprir a convenção, despesas que eram mal colocadas, que ela não perguntava lá para a administração na época, e a resposta vinha atravessada. Então, ela se tornou síndica. Quando ela começou a perguntar, fizeram que nem você disse. Ela não só levantou a mão para mexer no cabelo, mas para perguntar. Então a senhora vai ser assim. Ela foi síndica 3 anos lá. Olha só. Sim. Olha só. Então, né? Eu falo, né, Rubens? Você tem que ir até o fim. Né? Eu nunca
Zero. Veio uma pessoa aqui e falou, olha, eu estou interessado em comprar um apartamento no condomínio X, você pode me dar a convenção e as atas para eu ler? Você tem aí a certidão para eu saber se tem algum processo trabalhista rolando? Que já teve morador que ligou para cá e falou, olha, você mandou um boleto aqui para a gente, com esse fundo trabalhista, mas não é da minha época. Falei, então, acabou de ser, o prédio acabou de ser condenado e vai vir esse custo extra. Nunca ninguém fez isso. Então, você entra numa empresa de sócio sem ler o contrato social da empresa. Você já não sabe quem são os seus sócios, que são os seus vizinhos. Né? Você não sabe qual é o contrato social da empresa. Né? Em relação, só um detalhe da Contapu, que eu acho que é um exemplo que eu gosto muito de dar, Contapu é a mesma coisa que você comprar um apartamento e não passar para o seu nome. É você que mora e o apartamento está no nome do outro. Deixa no compromisso, né? Aí o outro apronta, aí vão lá ver os bens, quem que tem? O que ele tem no cartório de imóveis? O apartamento que você comprou. Aí depois você tem que ir lá se defender, né? Falar, olha, sou terceiro de boa fé aqui, comprei o apartamento, enfim. O certo o certo é o certo, né? A gente não pode aceitar essa situação. Aqui, Vinícius, que parece que tem uma interação. Tem uma interação, tem o pessoal concordando, inclusive, do barato sai caro. A Luciana Lopes fala por experiência própria isso, o barato sai caro. E aí temos a Cíntia Alcântara, a saudosa doutora Leni, né? Opa. Fez essa referência. E olha só, e o Fernando Silvestre Mendes, ele diz o seguinte: a gestão de um condomínio não é ou não deveria ser brincadeira ou coisa de amador. Um condomínio médio, aí ele cita o que ele é morador e síndico, movimenta anualmente uma receita em torno de R$1 milhão. E isso não é pouca coisa, né? E aí ele pergunta, o que vocês acham a respeito disso, que é justamente o tema da nossa live hoje. Vinícius, eu acho assim, que nessa questão que o Fernando coloca, primeiro, agradecer a Cíntia pela referência, né? E, em relação ao que o Fernando fala, nós aqui do SICOM, eu acredito que a Anchieta tem o mesmo pensamento, é que o mercado de síndico, especialmente o síndico remunerado ou chamado síndico profissional, ele tem que se qualificar cada vez mais. Nós vemos aí muitos fazendo cursos, eu sempre prego que, mesmo fazendo o nosso curso lá, que é de iniciação, ele tem que continuar se aprofundando, sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa diferente. Eu fiquei sabendo, inclusive, que tem uma faculdade aqui, tem um polo em Santos, que tem um curso de gestão imobiliária importante, e isso aí que faz com que se qualifique o mercado, né? Porque o conhecimento ele sempre vai ser favorável, não só ao profissional, mas a todos os clientes para quem ele vai prestar o serviço. E aí entra a qualidade. O diferencial é a qualidade. Se o camarada simplesmente ele é síndico, porque ele foi numa assembleia para reclamar do valor do condomínio, e ele levantou a mão, puseram ele de síndico, sem saber se ele tinha experiência, qual era o perfil. Veja, síndico é tão importante. Outro dia eu recebi aqui, mais de uma vez já recebi, mas foi outro dia, o síndico estava negativado no Serasa. Não pode ser síndico, mas foi eleito. Foi eleito porque apresentou, foi o único que se apresentou lá. Por quê? Certificação digital tem que estar em ordem, o banco tem que estar em ordem, o próprio imposto, enfim. Então, as pessoas, para se livrarem, põem qualquer pessoa, mas esquecem que é o patrimônio. O patrimônio dela que vai dançar. Né? Tem sexta-feira retrasada, está falando aqui, né? Sim. Respondendo o comentário do Fernando, não adianta. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode arrecadar 1.000, pode arrecadar 1 milhão. Eu há muito tempo tenho essa visão, né? Que condomínio é uma empresa, pode não ter personalidade jurídica perante no Código Civil, mas tem personalidade jurídica, ele é equiparado para fins tributários, previdenciários, enfim. Então, a gente tem que tratar, é uma contabilidade que a gente tem que fazer, é uma contabilidade, previsão orçamentária, previsto e realizado, tem que chegar na Assembleia e falar, nós vamos prever tanto, e na outra Assembleia nós gastamos tanto, né? Contabilidade, princípios gerais de contabilidade, lançamentos contábeis, né? Esse método que muitas administradoras adotam de jogar tudo para o diversos, tudo é diversos, isso não existe.
pelo menos em condomínio sério. Isso não existe. A gente tem que aplicar essa visão. Hoje, eu falo, como contador, eu tenho meu escritório de contabilidade, condomínio dá mais trabalho do que empresa. A empresa precisa de um contador, precisa assinar o balanço. Infelizmente, a lei só diz, preste conta, síndico. E aí, efetivamente, tem administrador até que vai no Excel, soma débito, soma crédito, e manda para... E está cumprindo com o que a lei manda. Né? Infelizmente. Agora, essa questão dessa arrecadação tão grande, a gente tem toda a forma que se apresenta essas contas, né? Conta ordinária, conta extraordinária, o que é fundo de obras, o que é fundo de reserva. Quantas vezes eu já não vi fundo de 13º salário de empregado sendo usado para bater condomínio durante o mês, né? Em relação ao que você falou de conhecimento, o síndico do meu prédio, que é o Mário Africano, até queria mandar um abraço para ele, nessa pandemia ele fez 3 cursos online. Ele me encontrava lá e falou, Vinícius, fiz mais um curso. Então, só não se informa, só não aprende quem não quer. E o nosso ramo, principalmente de contabilidade, a gente tem que ler diário oficial todos os dias, não tem jeito, ler muita jurisprudência para saber o que os juízes estão entendendo de determinados assuntos, né? Se capacitar. Eu falo, qualquer tipo de live, você sabe quanto eu acompanho a live de vocês, eu sempre aprendo alguma coisa, eu mobilizo os meus gestores aqui para assistirem as lives de vocês, eu mobilizei todo o meu departamento pessoal para assistir a última live de vocês. Então, não se pode mais, a gente já briga tanto, né? Quem que você votou na última eleição para vereador? Eu mesmo não me lembro, como é que eu vou cobrar que a cidade está ruim, né? Então, na hora do síndico, tem que saber quem vai eleger. Só um outro exemplo que aconteceu com a gente semana passada. Foram indicados 3 síndicos profissionais. A síndica que estava lá era moradora, era uma advogada, renunciou. Falei, ok, vocês me dão a oportunidade de fazer uma entrevista com os síndicos? Vamos. Então, ok. Chamei a síndica que renunciou aqui e chamei as 3 síndicas aqui. Conversamos e a gente aplicou uma prova com 5 questões para o síndico, para saber o que ele sabia a respeito. Só uma síndica respondeu. As outras 2 nem sabiam. Eu fiz uma questão lá de churrasqueira elétrica na varanda, pode, não pode? Não soube responder, que é uma questão, quem é síndico sabe o que se pode e o que não pode, né? Tem muito curso bom, o curso do sindicato de vocês é excepcional, né? Mas, obviamente, tem que continuar se atualizando, né? E, lamentavelmente, tal como aconteceu em 2006, 2007, Santos, todo mundo virou corretor de imóveis. Agora, com esse desemprego aí, essa agonia de todo mundo, as pessoas também estão se lançando como síndico profissional sem preparo, né, Rubens? É por isso que a profissionalização, eu falo isso também para o Craveiro, tem que haver uma regulamentação. Tem um projeto de lei no Senado, muito antigo, porque, inclusive, eu critiquei, porque ele equipara a função com o empregado do condomínio, e não é relação trabalhista, na verdade. Pode até ser, porque no Código Civil lá diz que qualquer um pode ser, né? Não exclui. Sim. Mas não é recomendado, né? Como é que eu posso... nada contra o trabalhador, eu acho que só que cada macaco no seu galho. Exatamente. Se eu vou ser o gerente lá, o gestor, melhor dizendo, do condomínio, eu não posso ser funcionário, porque claro. Não posso me autodeterminar. Hoje eu estou precisando fazer hora extra, vou lá fazer hora extra. Não é? Não, mas, Rubens, é a mesma coisa. Tem muita administradora que está abrindo empresa de síndico profissional. Sim, é verdade. Aí se confunde, cada um é cada um, né? Da mesma maneira que eles têm lá o direito de abrir as empresas dele, eu tenho o direito de criticar, enfim, eu jamais vou fazer isso, jamais está fora do meu contexto, né? Mas confunde a situação, né? De administradora e de síndico profissional. E outra, existe uma série de projetos de lei, né? Sério. O último projeto de lei que eu li agora, esse talvez vingue, é que vai tipificar, já existe um tipo penal no Código Penal de omissão de socorro, que vai incriminar o síndico que
que assistir uma violência doméstica de não relatar para as autoridades policiais. Então, você imagina o cara que é pai de família, tem o seu trabalho, aí ele entra como síndico. Aí dá um quiprocó lá no condomínio, um homem bate numa mulher, ele ficou sabendo, não relatou, esse cara vai sofrer as penalidades da lei. Então, não é fácil, as pessoas brincam, né? A gente até fala, às vezes eu falo para meus amigos, vamos sair, eu falei, não, cara, eu tenho a assembleia de condomínio dele, você tá louco, assembleia de condomínio, porque as pessoas parecem que não levam a sério. A gente aqui, a gente até procura, quando o condomínio está numa temperatura um pouco mais alta, falo, deixa eu fazer a assembleia no meu auditório. Né? Aqui tem cafezinho, chá, bolacha, projetor, cadeira confortável, iluminação. Não dá mais hoje você pensar em fazer uma reunião, como o prédio do Fernando aqui, que comentou, que arrecada R$1 milhão por ano, fazer uma reunião em garagem, em pé, com criança, com cachorro, sabe? Até porque os condomínios, as construtoras, não tirando o brilho de algumas administradoras que têm todo o equipamento, a estrutura para fazer que nem você está fazendo, Vinícius, mas os condomínios teriam que ter esses espaços de convivência, uma sala multiuso. Claro. Por quê? Porque, por exemplo, quando vai ser entregue o condomínio, normalmente parece aquele cerimônia do Oscar, né? Tapete vermelho, champanhe, tudo para te deixar confortável. Depois te pagam. Né? É o início do Big Brother, né? Todo mundo amigo, vai ser uma delícia a convivência. Passa um mês, né? Até o síndico da bola preta em alguma obra que ele quer fazer. Essa obra aqui eu não vou, pronto, já se tornou inimigo dele. Aí tem o filminho Day After, né? Exatamente. Mas assim... Pode falar, Luiz. Não, como eu falei, existe um movimento, ele é pequeno, ele é leve, mas ele é crescente, né? De a gente realmente dar esse toque empresarial, né? Dar esse toque profissional. Eu, pelo menos, quando eu vou fazer assembleia, Rubens, eu até peço até desculpas no começo, falo, olha, eu não quero aqui ficar chamando a atenção dos senhores, mas aqui ninguém vai conversar, nós não vamos falar alto, os celulares eles têm que estar desligados, as crianças têm que ficar em casa, o cachorrinho também tem que ficar em casa. Aí desce o marido e a mulher fala qual dos dois que vão participar da assembleia. A gente entrega as regrinhas no começo, né? Eu falo, passou de 1h30, ninguém produz mais nada. A gente tem êxito em algumas, em outras a gente não tem, né? As pessoas gostam de fazer bagunça mesmo, mas principalmente nesses prédios mais agora, clubes, que tem muita área comum, que já tem um gerente predial lá dentro, esses prédios eles têm essa tendência de profissionalizar. E a gente, na nossa última conversa, a gente até falou, tem prédio que não tem mais síndico, tem prédio que tem prefeito. Né? Tamanho, a responsabilidade e o número de tarefas que ele tem que administrar no dia a dia. E para isso ele precisa ter equipe que seja boa, a retaguarda da administradora, dos próprios prestadores de serviço que estão ali envolvidos, enfim. É por isso que eu falo que tem que profissionalizar efetivamente o síndico. Por exemplo, pegar um síndico que tenha dado desfalque no condomínio. Quantos e quantos síndicos já fizeram isso? Não estou nem falando de síndico profissional, estou falando dos normais aí que desde muito tempo. O desfalque ele pode ser por mau uso do dinheiro ou até mesmo por embolsamento, né? Sim. Só que a nossa legislação fala? Ela fala da responsabilidade civil. Só que se eu não tenho patrimônio no meu nome, eu vou ganhar enquanto condomínio e não vou levar. Sim. Só voltando lá atrás, falando da multa, né? A multa não impede, o não pagamento da multa não impede o condômino de participar da assembleia. Sim. Então, é muito mais interessante tentar fazer com que ele venha a se adequar do que você ficar metendo multa em cima do camarada. Lógico, tem situações e situações, né? Tem coisas que são inadmissíveis de qualquer maneira. Lógico. Mas a conversa, a conciliação é o atual. É o atual. Olha, você se enquadra aqui, eu queria que fosse aqui no Brasil mais ou menos parecido que nem nos Estados Unidos. Você sabe que lá nos Estados Unidos, os condôminos é que escolhem quem vai morar no prédio.
Você pode ter uma pesquisa prévia. É isso aí. Teve um caso muito rumoroso lá em Nova York, que a Madonna queria ir para um determinado condomínio chique. Ah, é a Madonna que vem? Não, não queremos. Olha só. Já tinha dinheiro, hein? Mais do que hoje. Ela estava na ascensão, né? Sim. Se fosse assim, aquele nosso jogador que eu falei antes também não ia para o condomínio. Não ia para lugar nenhum. Faz um condomínio de jogadores, faz né? Não é melhor? Sim. O Rubens, o que eu acho em relação aí, vira e mexe, aparece um desvio que o síndico ou a administradora fez alguma coisa. As ferramentas legais que existem, elas não são ferramentas fáceis de serem utilizadas, elas são frágeis, é um caminho longo e um caminho muito oneroso para o condomínio ir atrás dessas situações. Eu já participei de assembleia num conjunto comercial, são 505 salas, tinham 8 pessoas na assembleia. Uma arrecadação de R$350 mil por mês. Está na mão de uma pessoa só. Então não adianta reclamar depois. Não adianta reclamar. Desinteresse. E o desinteresse, para quem tem um pouquinho de inclinação para ser não muito honesto, a pessoa vai olhar e fala, pô, R$350 mil, vieram 8 pessoas na Assembleia, está na minha mão, né? Aí realmente fica fácil. Às vezes a gente tem situações aqui, vai fazer uma prestação de contas em Assembleia, não é aprovado. Não, vamos entrar com ação. Falei, ok, vamos sentar aqui, vamos analisar para ver se vale a pena entrar. Por quê? Tem que fazer uma outra Assembleia para aprovar realmente a ação contra o ex-síndico. Contratar auditor contábil para fazer o levantamento, contratar o advogado, aí tem recurso, aí sai sentença de conhecimento, depois você vai executar, aí como você bem disse, não tem patrimônio, ok, obrigado, acabou tudo por aí. Às vezes eu falo, olha, já aconteceu, vamos pegar toda essa nossa energia, vamos colocar daqui para frente, para a gente colocar em dia, e o que passou, passou. Infelizmente, a nossa legislação ela faz com que a gente meio que desista de algumas situações, né, Rubens? E no caso da ação de prestação de contas, só para concluir, são 2 fases. Tem a de conhecimento, olha, ele tem o dever ou não de prestar contas, e depois a apuração. É aí que a coisa anda. Exatamente. Opa, vamos lá. Eu quero que a gente fale um pouquinho aqui sobre, porque tem bastante gente falando, então eu vou resumir mais ou menos. Eu queria que a gente desse um parecer sobre essa resistência, Vinícius, que existe, aí eu até coloco como falta de experiência, que seja de alguns síndicos que não aceitam normas na hora de uma gestão correta que a administradora exige, né? Até comparando com outras, no sentido, lá não me pediram isso, por que aqui eu devo fazer? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa resistência e esse obstáculo que quem trabalha corretamente no dia a dia aí acaba tendo que orientar, explicar e como o síndico reage. E eu vou acrescentar mais uma coisa, Vinícius. Tem solução, tem saída para isso? Porque, veja, a Renata é minha administradora e ela não me exige nada. Eu falo assim, faz o cheque. Aliás, não precisa nem fazer o cheque. Passa para mim o token aqui que eu faço tudo, você não vai se preocupar. Aí eu vou, a tua procura, você fala assim, olha, tem essa lista aqui, 130 coisas. Eu falo assim, eu vou ficar com a Renata. Não tem preocupação, não é? Então, olha, Rubens, eu novamente aqui eu vou contar um caso que aconteceu, como eu falei, eu tenho essa característica. Talvez a gente está numa live e a gente quer o quê? Levar informação, né, para as pessoas que estão prestigiando a gente. Eu já tive síndico que chegou aqui e falou para mim, olha, Vinícius, eu fui na administradora tal e eles estão falando aqui que essa retenção do PIS e do COFINS é a invenção de vocês. Aí eu falei, é minha invenção? Falei, não, ótimo. Então eu acordei um dia, né, falei, nossa, eu vou começar a tumultuar a vida contábil do condomínio e vou começar a fazer esse tipo de retenção. Por quê? Porque a administradora não fazia. Não fazia. Óbvio que se ele foi numa outra administradora e a pessoa falou isso, esquece, porque uma pessoa que não tem esse conhecimento tributário da retenção da nota, não pode se lançar no mercado para administrar condomínio. E só um detalhe um pouco técnico, a retenção da nota fiscal, existem 3 procedimentos.
a retenção do ISS, que é o imposto de natureza municipal, o PIS e o COFINS, que é de natureza federal, e a retenção do INSS, que é ligada à legislação previdenciária. A IOB de São Paulo, que é uma consultoria super conceituada, ela tem um curso para cada tipo de retenção de 10 aulas para cada retenção. Você vê como as coisas são difíceis. Existe muito essa situação, não, eu vou pagar aqui um prestador de serviço por recibo comum. Eu aqui na Anchieta adotei, tem retenção. Não, mas não tem retenção. E você perguntou, Rubens, tem solução? A única solução que eu encontrei até hoje, a gente não está numa fase de perder cliente, muito pelo contrário. Só que, em último caso, eu chego para o síndico e falo, olha, lamentavelmente, o que eu posso oferecer como escopo do meu trabalho aqui não é adequado para a sua gestão. Então, você, por gentileza, vou fazer uma rescisão de contrato e você procura uma outra empresa. Eu não arrisco mais, Rubens. A Anchieta tem 48 anos, eu estou aqui há 36 anos. Eu não arrisco mais esse tipo de situação. Porque eu volto a dizer, você faz hoje, aí amanhã ele não é mais eleito, ele muda. Daqui 2, 3 anos, vem a notificação. Demora, mas vem. Conserta. Apresenta lá para o Vinícius, foi ele que não recolheu. Isso quando a gente não erra, né, Rubens? Porque o nosso serviço de contabilidade, ele é muito delicado, é muito difícil. Às vezes escapa alguma coisa realmente, né? Mas uma empresa séria, o que faz? Chega para o síndico e fala, ó, deu essa escapadinha aqui, a gente vai fazer efetivamente toda a transação do conserto, né, da situação, mas fica tranquilo, a multa e os juros é tudo nosso, enfim. A resposta que eu posso dar é essa. Eu acho que uma empresa séria hoje, ela é contratada justamente para prestar um serviço correto. Porque não é porque o síndico não quer que você vai deixar de fazer as coisas, porque você está indo contra os moradores, que são os moradores que vão sofrer lá na frente esse tipo de problema. A relação da administradora com o síndico, nós atuamos no nome dele, mas a relação da prestação de serviço da administradora com o condomínio é relação de consumo, né? Do condômino com o condomínio não é consumo, mas da prestação de serviço da administradora para o condomínio, de acordo com o CDC, é relação de consumo. Porque o condomínio é ente despersonalizado, está lá no artigo 2º, parágrafo 5, né? Mas eu ia te dizer outra, que já vi muitos administradores em conversas que a gente tem, dizer assim, quando chega uma situação como essa, fala assim, assina aquilo que você quer desse jeito. Só que eu acho que não resolve, né, Vinícius? Porque se eu aceitar me dobrar a não cumprir a lei, mesmo que a pessoa... É que nem... já viu isso, Vinícius? O camarada chega, pede emprego para você e você fala assim, olha, não dá para te empregar porque os encargos são muito altos. Então não precisa me registrar. Eu assino um documento que eu não vou reclamar na justiça. Não tem valor nenhum. É lógico. Mas Rubens, a questão da profissionalização que eu ia falar, eu sou um cara muito esperançoso, sou muito otimista em todas as minhas coisas, mas essa questão eu sou um pouco pessimista, porque você fazer projeto de lei para condomínio não dá voto. Então, nenhum deputado fala, então agora eu vou... É muito difícil em relação a isso. Mas você vê, nem a própria profissão de administrador de condomínio é regulamentada, ou seja, é uma profissão que não existe, né? As pessoas falam, mas me explica direito o que é isso. É mais ou menos assim, você vai num consultório médico se tratar com uma pessoa que não é médica. É a mesma coisa. Mas para você abrir uma empresa, você tem que ter um registro no conselho. Você sabe qual é a minha posição em relação a isso, eu tenho dúvidas. Existem até duas sentenças no Brasil que desobrigam isso. Mas ok, é um órgão regulamentador. Aí você pede para um amigo seu que tem lá a qualificação e ele vai lá e registra. A grande verdade, o que o síndico tem que fazer? Seguinte, eu vou trazer o dono da administradora aqui, ou um gestor, a gerente comercial, e nós vamos bombardear eles de perguntas, vamos ver se eles sabem falar, vamos ver se eles sabem fazer. Vamos lá na administradora dele, ver o que ele tem lá para oferecer para a gente. Você vê, eu desde 2015, eu estava querendo transformar a Anchieta numa administradora digital. Eu consegui isso 4 anos depois. Todo mundo sabe a luta que foi, o perrengue que a gente passou, né? Para quê? Para poder oferecer para os clientes da gente
algo melhor, algo mais interessante, algo mais fácil, né? Tem tanto condomínio bacana em Santos que, infelizmente, para você falar com o administrador é um parto, para você conseguir falar com o síndico é um parto. Hoje tem tanta ferramenta bacana, legal, que fica tudo registrado, né? Então, não só para as empresas, mas principalmente para os síndicos. No nosso último evento que a gente fez aqui, até que você nos prestigiou, graças a Deus a gente conseguiu bastante gente aqui no... Eu falei, é um mercado muito amador. Então, quem se profissionalizar, quem entender um pouco, vai sobressair. Haja vista a entrevista que a gente fez aqui com o síndico profissional, e não sabia responder. Como é que uma pessoa vai tocar um condomínio desse? Então, até mesmo para escolher lá o síndico orgânico ou profissional, os condôminos também têm que investir nisso, investir no conhecimento. Porque, como eu falei antes, embora a gente esteja nessa geração que não pretende ser dono de nada, acho que vai mudar em algum momento, né? Sim. Vai ser mais velho, vai entrando um pouquinho de conhecimento. Mas, que é o nosso caso, né? Mas, de qualquer forma, se não houver esse preparo entre os condôminos para poderem escolher melhor, eu falo isso também para nós enquanto cidadãos, para nós escolhermos melhor quem vai nos representar lá na Câmara, no Senado, na presidência, ou aqui na prefeitura, a gente lembrar quem nós votamos, né? Porque a gente acaba esquecendo. Esquece mesmo. Se a gente não melhorar esse aspecto, eu tenho... É uma utopia, viu, Vinícius? Eu tenho utopia de que um dia a gente vai conseguir ter pessoas melhores dentro dos condomínios, melhores nesse sentido de procurar conhecer cada vez mais, interagir. Vamos errar, tem uma propaganda, vamos acertar, vamos errar, né? Sim, mas, sim. De qualquer forma, a gente não pode parar. A gente tem que estar sempre se cobrando para que alguma coisa melhore, ainda que aconteçam esses tombos, né? Eu estava falando aí do tombo da semana retrasada, eu estava lembrando daquelas máquinas que foram compradas em leilão, né? Que o pessoal autenticava GPS nelas, né? Já muito isso. O juízo deu isso. Mudou até a legislação, né? Por conta da quantidade de golpes que foram aplicados. Condomínios, o cara pagou 1 milhão, vai ter que pagar novamente, só que com juros, correção, não tem prazo, tem que ser rápido, enfim. Então, ter patrimônio por conta de não saber, não conhecer. Só um detalhe, dos condomínios que foram lesados, que a gente teve conhecimento da mídia, 2 foram clientes da gente. E os 2 saíram pelo mesmo motivo. Não, mas eu arrumei uma administradora mais barata. Eu falei, ok, sem problema nenhum, seja feliz, estou com a porta aberta aqui, né? Mas é assim, Rubens, eu fico muito, muito, muito feliz, mas fico feliz mesmo, a minha equipe sabe disso. Falei, olha que legal, a gente não vai mandar uma proposta no papel, a gente vai lá apresentar a nossa proposta, que é o que deveria fazer, porque é uma licitação, né? Vai entrar o melhor, na opinião deles, com o custo mais adequado. Existe toda a regra, né, da licitação para você trabalhar para o poder público. Os condomínios tinham que começar a fazer isso. Né? Efetivamente chamar, porque assim, quando der um problema lá dentro, vai correr para onde? Vai correr para a administradora. E se a administradora não estiver preparada, né, para esse tipo de situação? Mas eu acho que aos pouquinhos, e isso que aconteceu, eu volto a dizer que eu falei no começo, é extremamente lamentável, mas acabou sendo um pouco necessário, né? Serviu de alerta para muita gente. Hein? O sinal de alerta é importante, mas essa tua experiência que você falou aí, de fazer uma sabatina com os pretendentes, é importante, essa é uma ideia muito boa. Viu, mas você faz isso com funcionário. Quando a pessoa vai trabalhar aí no SICOM, você fala, não, coloca aqui para trabalhar. Não, você vai fazer, existe um recrutamento. Existe um recrutamento. É a mesma coisa, você pega um condomínio que não está nem aí ele vai querer pintar a casa dele. Quem que ele vai chamar? Ele vai chamar um pintor, vai chamar outro profissional, ou vai decorar a casa o arquiteto. O que você pode propor para mim? Qual é o valor? Condomínio é a mesma coisa. Condomínio a gente tenta muito aqui encurtar o relacionamento da administradora com o morador. De que maneira? Com frequência, a gente manda um e-mail, olha, é dia dos pais, é dia das mães, é dia da criança. Se fazer presente no condomínio, fala, olha, baixa nosso aplicativo, tem muita coisa boa que a gente pode interagir, né? Contato direto com a gente, não precisa mais passar por nenhum outro canal.
né? A gente tem... Fazer o perfil do condomínio onde você está para poder oferecer o melhor para ele. Exatamente, né? É ter esse cuidado, né? A gente aqui, quando é um condomínio, tem um condomínio novo, a gente tem os nossos guarda-chuvas, né? Que eu mandei para você, a gente coloca na porta do prédio, o morador, quando ele vai na padaria, pô, esqueci o guarda-chuva, vou passar com o meu cachorro, sabe? Então, é mimo, né? E eu falo, não é mais uma relação estritamente contratual, é uma parceria. Né? Fala, pô, vou ligar lá para o Vinícius para saber o que ele pode me falar em relação a isso. Vou ligar lá para o Rubens, que ele é um cara super antenado, a equipe dele é. Não pode mais ter isso, simplesmente a administradora, não, ele manda o boleto aqui, eu vejo quanto é o valor, acabou. Isso não pega mais. Né? E isso tem um tempo no mercado ainda para continuar. Né? Eu acho que em pouco tempo aí, muita gente vai ter que rever o que anda fazendo. Até porque, como aconteceu recentemente esse fato, né, esses fatos lamentáveis, né, eu acredito e espero que as pessoas se liguem. Tem um novo olhar. Sim. Vai conhecer a administradora, faz o papel inverso, né? Chega lá, vai ver a estrutura, vai ver como é que é o comportamento, como é que é o atendimento. Tudo isso é importante. Né? Quem é o especialista lá no direito? Quem é o especialista na escrita fiscal? Quem é o especialista na contabilidade? Tem um outro detalhe, até outro dia eu estava conversando sobre isso, tem um site chamado Reclame Aqui. Sim. Vê lá, vai lá. Sim. Eu estou fazendo propaganda da Reclame Aqui. Não, mas sim. Vamos ver se tem BO com isso aqui. E o Reclame Aqui, ele dá o direito da empresa se defender. Né? E eles colocam lá até a estatística, olha, tem tantas reclamações, tantas respondidas. Né? Então, sim. Rubens, hoje tem informação na mão da gente de tudo quanto é tipo. Só não se informa quem realmente não quer. Verdade. Vinícius, nossa live está muito boa. Também acho. Ficaria aqui até as 8 da noite. Ela fez 2 sinais para mim. Primeiro que ela gostou muito do guarda-chuva que ela já usou. Tá. Muito útil. Eu falei que eu fiz um convênio com São Pedro, viu? Manda bastante chuva para usar os guarda-chuva da Anchieta. Não, na verdade é que a gente está assim chegando ao final da nossa live, mas eu quero deixar aqui o abraço, porque retribuir o abraço. O Horácio, que entrou aqui na live. Opa, grande Horácio. Tanto para o Vinícius quanto para o Rubens. E o Paulo Issa está parabenizando o Vinícius pelo conhecimento e postura. Muito obrigado. Eu queria só fazer uns agradecimentos aqui, Rubens, se me permite, é rápido. Primeiro, eu queria mandar um beijo para os meus 2 filhos, para o Bernardo e para o Lorenzo, que eles estão me bombardeando no WhatsApp falando que eu estou na televisão. Eu não estou na televisão, eu estou no Facebook. Queria também, Rubens, parabenizar você. Você é um ícone aí para a gente, é uma referência. O trabalho que você faz aí à frente do sindicato, só quem está perto mesmo sabe o quanto é bacana, que já vem da sua mãe. Sua equipe é maravilhosa, o Caio, a doutora Vanessa, a Renata também, super competente. E também queria agradecer todo mundo que perdeu um tempinho aí para prestigiar essa live. Dizer que eu estou muito feliz de ter sido convidado. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade. Vinícius, eu queria parabenizar você, também a tua equipe, porque eu sei que toda live que a gente faz, se você não tiver, tem pelo menos alguém da equipe participando. Sim. Eu acho muito bom, muito maravilhoso mesmo. Eu fico muito agradecido. E dizer que a nossa live fica gravada. Então, se alguém não pôde assistir, perdeu, vai ficar aí no nossa rede social aí do Facebook, né? Eu mesmo vou assistir à noite para corrigir eventuais erros aí. Eu vou dar um abraço para os príncipes, né? Eu vou dizer. Os filhos, porque apareceu um pai te amo aqui, ó. Lorenzo e o Bernardo. Então, um beijo para os 2. Muito obrigado, viu? Um beijo para vocês. Todo mundo que está aí nos assistindo. Só para destacar, na quarta-feira eu e o Vinícius vamos estar numa outra, na Conase, né, Vinícius? Isso aí, no TV Conase, pelo YouTube, às 7 horas da noite, com os nossos amigos, com os nossos parceiros.
E vamos tentar levar bastante informação e, principalmente, o que eu acho mais importante, né? Quando eu falo que eu gosto de contar os casos que acontecem, compartilhar experiência. Todo mundo tem muita experiência que trabalha nesse ramo, e esse ramo é assim, né? Você ama e você odeia ao mesmo tempo, né? Mas é um ramo super bacana de trabalhar. E odiado e amado também, né, Vinícius? Isso aí. Então tá bom. Tchau para todo mundo. Tchau. Obrigado, viu? Um abraço para todos. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Valeu.